minutos no ar, o Conversa de Redação dessa segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Comigo aqui para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Rita Mundim, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann. Eduardo Costa, a gente começa com o caso Lenirge, vítima de violência gratuita, faxineira. Lenirge Alves, de 50 anos, foi agredida por um homem enquanto lavava a calçada de um prédio de luxo no bairro de Lourdes, na região centro-sul de Belo Horizonte. Ela vai hoje à polícia para formalizar uma denúncia. Eduardo, bom dia para você. O que está acontecendo que o povo tá tão estressado assim? Tem uma explicação? Não? Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, sabe o que mais me incomoda nesse episódio? É que aconteceram dois absurdos. Absurdos, eu vou enfatizar dizendo absurdos absolutos. E ambos não me surpreenderam. Eu recebi essa imagem no meu zap por volta de 4 horas da tarde, 4h15. E a pessoa que mandou disse que o episódio aconteceu às 10h30. Como eu não tive acesso ao boletim de ocorrência, eu quero acreditar que aconteceu às 10h30. No correr do dia, imagino eu que a Polícia Militar foi procurada e registrou um boletim de ocorrência, porque tem essa informação nas matérias que eu vi no fim de semana. Então, a primeira pergunta que eu faço é: por que o militar que registrou esse BO não procurou imediatamente uma delegacia conduzindo esta senhora, dada a gravidade do fato? Primeira pergunta que eu tenho. Aí, quando o assunto caiu na rede, bombou. E não se falou de outra coisa, e nem podia ser diferente, na noite de sexta, na manhã de sábado e na tarde de sábado. Quando é na tarde de sábado, eu descubro que a mulher está correndo delegacias de Belo Horizonte que estão todas fechadas. Porque a gente já sabe. E que eu não vou me conformar nunca, mas enfim, é a prática. E aí eu me pergunto, Júnior, como é que num caso desse a delegacia de plantão não atende? Porque a delegacia de plantão que a gente tinha, aquele departamento de investigações histórico na Lagoinha, que atendia qualquer caso, agora virou centrais de flagrante. Se não for flagrante, não atende. E a pessoa fica correndo o fim de semana inteiro, sem fazer um corpo de delito, que evidentemente na segunda-feira o corpo vai mostrar outra coisa, prejudica toda uma investigação. Mas como esse fato repercutiu demais, no meio da semana a Polícia Civil manda dizer que já está investigando. Porque eu tenho minhas dúvidas. Eu não estou duvidando dos policiais civis que merecem o nosso respeito. Eu estou duvidando da informação da corporação. Se tem, desculpa, Eduardo, te interromper, mas se não tem uma delegacia aberta para fazer uma denúncia, como é que vai começar a investigar? Me engana que eu gosto. Então eu cheguei onde eu queria chegar, Júnior. Você sabe por que malucos como aqueles saem de casa dispostos a qualquer coisa? É porque sabe que a consequência pode ser zero. E foi isso que eu vi nas redes sociais e onde eu fui o fim de semana inteiro. Porque já era para ter sido autuado em flagrante na hora e está lá no xadrez, lá no Ceresp, esperando uma definição sobre pagamento ou não de fiança. Então é isso. É a falta. Eu vou fechar com Lacan, meu caro Kertzmann. Lacan. Todo ato tem de ter consequência. Nos tempos atuais, não tem. Ô, Rita Mundim, como é que você lê essa história de agressão gratuita aí, na minha opinião, desmedida? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Foi uma coisa, assim, assustadora, né, pela forma, eu nunca tinha visto, assim, uma coisa tão chocante, quer dizer, uma pessoa trabalhando tranquilamente, lavando uma calçada e ser agredida brutalmente, e o cara saiu, né, andando com o cachorro como se ele tivesse deixado para trás a cadela. Então, um ser humano ser atacado, e não estou aqui, coitado dos animais, né, que não merecem nenhum tutor como aquele. Então, como que você pode ter um tutor de um cachorro? É meio um samba, né, um samba assim meio aloprado, de uma pessoa que não tem o menor respeito a um ser humano que estava trabalhando, que estava cumprindo ali o seu papel, e ser tratado daquela forma. E aí vem o que o Eduardo falou, a velocidade da justiça. A justiça não tem mais velocidade. A justiça parece que ela parou no tempo e no espaço. E ela só existe quando ela é necessária para ser injusta, como a gente viu nesse caso, como a gente viu em casos de embriaguez de empresários que bateram em carros, né,
parados, que pegaram gente na calçada. Aí a justiça funciona. O empresário não vai preso, quer dizer, ela funciona ao contrário do que ela deveria funcionar. É a morosidade na punição do erro, a morosidade na punição de se fazer justiça no Brasil. Eduardo, o nosso Oswaldo Diniz acabou de mandar uma informação aqui, informação quente de momento, que a senhora está agora na delegacia, na 11ª Delegacia Distrital, ali na Rua de Rio de Janeiro, no bairro de Lourdes, informação de agora. Então ela está formalizando essa denúncia agora. Muito obrigado, Sr. Oswaldo, sempre eficiente. 70 horas depois. 70 horas depois. Ô Júnior, eu sou de um tempo, eu não quero que volta, tá? Eu não quero que volte. A ascensão dos direitos humanos, a assunção dos direitos humanos, de fato, trouxe mais segurança para todos os cidadãos. Eu sou daquele tempo que eu tenho saudade, que o delegado ficava sabendo no cadeiro assim, ô Zé, o detetive Zé, busca esse cara lá. Jogava ele no cadeiro, falava assim, você dorme aí, porque é fim de semana, segunda-feira de manhã, a gente vê o que faz com você pra você esfriar a cabeça. Ô Mal Camargos, quando eu olho para a situação, e eu acho que todos já viram esse vídeo, quem não viu tá lá no site da Itatiaia, nas redes sociais da Itatiaia, é lógico que se eu ver uma pessoa ali desperdiçando água, uma pessoa jogando lixo na rua, isso me irrita também. Eu fico um pouco irritado. Agora, uma coisa é você ficar irritado com uma situação, a outra é você agredir uma senhora de 50 anos daquele jeito. Bom dia para você. Bom dia. Caberia, no máximo, falar com ela ou, no limite, tocar o interfone e pedir para falar com o síndico, que era a autoridade naquele momento em relação à força de trabalho que ele tinha contratado. O que ele fez? Aquele cidadão usou a força. Usou a força de alguém mais forte, Júnior, contra alguém mais fraco. De um morador de uma área nobre contra uma trabalhadora. De um jovem contra uma senhora mais velha. De um homem contra uma mulher. Nesse caso, eu acho que é importante destacar a entrevista que a gente teve hoje da Itatiaia e do Paulo Silva, sabe? O movimento sindical é importante. A vítima agredida não conseguiu registrar a sua ocorrência, está sendo auxiliada pelo sindicato, que representa a categoria. É o SINDEAC que está auxiliando a trabalhadora, ou seja, é o sindicato. O sindicato que protege a parte mais fraca contra a opressão dos mais poderosos, dos que têm capital, dos que têm força. E essa proteção que o sindicato faz é necessária, além das questões sociais, também nas negociações econômicas, para que os mais fracos não sejam oprimidos pelos mais fortes, como aconteceu com essa trabalhadora. Ô, Ricardo, eu olho para essa situação e aí eu vejo os vários tentáculos que ela tem, né? Eu fico imaginando se fosse o Eduardo... se fosse você, se fosse a dona do apartamento ali que estivesse jogando aquela água, será que aquele rapaz agrediria daquela forma? Bom dia. Bom dia. Nesse caso a gente tem que analisar que tem dois tipos de violência aqui, né? Uma violência essa de cunho sexista que tem sido cada vez mais comum, mais recorrente. E tem a outra que é a violência social, Júnior. Eu fico pensando, esse covarde, esse vagabundo aí, ele faria a mesma coisa com alguém da sua classe socioeconômica? Se fosse uma casa, se fosse o proprietário de uma casa, né? Fosse um morador, né? Do mesmo nível social dele, ele teria o mesmo tipo de atitude? Semanas atrás, gente, a gente teve um caso aí que reflete um pouco disso que eu estou falando também, que foi uma empresária, todo mundo deve ter visto esse vídeo também, que ela gravou um vídeo pedindo, né, que seus colegas, eu acho que ela era representante do agronegócio, se eu não me engano, ela pedindo que seus colegas demitissem todos os funcionários que não fossem votar no candidato que ela queria. Eu fico perguntando o seguinte, ela teria coragem de fazer a mesma coisa dentro de uma reunião de sindicato patronal com seus colegas? Ela viraria para algum empresário do tamanho dela e falaria assim, olha, vamos expulsar esse cara aqui porque ele não vota no fulano, no A ou B? Teve também um sujeito aí que estava distribuindo marmita, perguntou para uma senhora paupérrima em quem ela ia votar, ela deu uma resposta, não era o candidato que ele queria, e aí ele também falou assim, eu também não vou te dar mais marmita. Então existe uma violência, né? Como eu disse ali, nesse caso ainda uma violência de cunho sexista, existe uma violência de cunho sexual que está cada vez mais forte também. Há um projeto do senador Randolph tramitando no Senado, Júnior, que versa sobre isso, sabe? Sobre contra preconceito, sobre crimes contra as pessoas mais pobres. Tomara que esse projeto vá adiante, tomara que ele seja aprovado. Agora eu quero ver, viu, senador, que ele caminhe com a mesma rapidez que caminham os outros projetos que vocês fazem aí, para fundo eleitoral, para verba secreta, porque senão a gente vai continuar assistindo esse tipo de covardia por muito tempo ainda.